Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos trabalhar a temática Princípios Norteadores da Administração Pública. Percebam que quando a administração pública promove atos, declara vontade e precisa observar esses princípios que a doutrina costuma chamar de normas de otimização, ou seja, são pressupostos que devem ser observados pela administração pública quando da prática de atos administrativos. A doutrina costuma dizer que existem princípios explícitos e princípios implícitos. Eu não gosto muito desta classificação, porque em verdade os princípios foram expressos, foram esculpidos no ordenamento jurídico, seja na Constituição ou em normas infraconstitucionais. O que em verdade a doutrina quis dizer como princípios explícitos, em verdade a doutrina disse que aqueles previstos no texto constitucional seriam os explícitos. Eu gosto de chamar de princípios da administração previstos na Constituição, simples assim. A doutrina chama de princípios explícitos sem problema. Entendamos dessa forma. Portanto, aqueles princípios previstos no texto constitucional para a doutrina clássica são os explícitos. Já os implícitos para a doutrina clássica são aqueles previstos em leis ordinárias, leis complementares. Em verdade, leis ordinárias. Muito bem. São inúmeros princípios que norteiam as diversas condutas promovidas pela administração pública. Eu vou começar a trabalhar os princípios previstos na Constituição Federal e, na sequência, vou trabalhando cada um dos princípios que estão abaixo do texto constitucional. E vou começar, por óbvio, pelo caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam, esse dispositivo inaugurou o capítulo da administração pública, inaugurou o capítulo que versa acerca da administração pública. E logo no seu caput, no seu primeiro dispositivo, foram estabelecidos os princípios que devem nortear as condutas da administração pública. Começando pelo princípio da legalidade. Vejam, a administração pública só promoverá condutas autorizadas por lei, por uma razão simples, meus jovens. Nós vivemos num modelo democrático, democracia indireta. Nós indicamos os nossos representantes e eles, nossos representantes, tomam as decisões políticas que nortearão a sociedade, ou seja, as decisões políticas que serão respeitadas pela sociedade. A grande verdade é que o poder executivo que presta o serviço público só pode promover atos autorizados pela coletividade. O poder executivo só poderá praticar atos autorizados pela sociedade, através dos seus representantes. Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa, Câmara do DF e câmaras municipais. Então percebam que essa autorização legislativa é pressuposto para a prática de atos promovidos pela administração. É o princípio da legalidade. Implica dizer que a administração pública só promoverá atos, repito, só promoverá atos autorizados por lei. Muito bem. Nós temos o princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade tem dois sentidos, duas acepções. Tá? No primeiro sentido, as condutas atribuídas as condutas promovidas por agentes públicos, porque vejamos, quem são os agentes públicos? São pessoas físicas. E quando investidos de uma função pública, esses agentes, enquanto pessoas físicas, promovem condutas. É isso que eu estou dizendo a vocês. Eles são investidos de funções públicas e exercem tais funções, promovem atos, promovem condutas, declaram vontade. Um ato, em verdade, é uma declaração de vontade. Mas veja, quando o agente público, no exercício da função, promove condutas, ele não está agindo ali pessoalmente. Ele não está declarando vontade própria.
Ele está declarando a vontade da pessoa jurídica, do ente público. Portanto, num primeiro momento, numa primeira acepção, num primeiro sentido, as condutas promovidas por agentes públicos são atribuídas às pessoas jurídicas. Sim, e aí você já começa a pensar, né, você que já tem alguma expertise em direito administrativo, eita André, eu já vi isso lá naquele dispositivo da Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, que fala sobre responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva. É exatamente isso, veremos essa temática doravante. Mas desde já eu quero antecipar que o dispositivo 37, parágrafo 6º, diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, serão responsabilizadas pelas condutas de seus agentes. Essa responsabilização da pessoa jurídica e não do agente enquanto pessoa física, essa responsabilização é pautada no princípio da impessoalidade. Show de bola? Essa é a primeira acepção. Numa segunda acepção, as condutas do poder público não serão discriminatórias, ao contrário, respeitarão a isonomia. Em regra, todos são iguais. Todos são iguais. Uma licitação não pode estabelecer em regra discriminação. Algumas exceções são admitidas pelo próprio ordenamento jurídico, como, por exemplo, discriminação em relação à idade. Idade em razão da idade para aqueles que se submetem a concurso público, para a polícia militar, por exemplo. Se você tiver uma idade X, depende de lei estadual, PM, né? PM estadual ou DF. Cada lei estadual, cada ente federativo tem autonomia legislativa para dizer, olha, eu só quero policiais contratados por lei, vamos dizer isso por lei, o limite, a data limite, eu diria a idade limite para a contratação de policiais militares, tal idade. Tem estado que é 39, 33, 34, 35, enfim. Essa discriminação é permitida porque o próprio texto constitucional tratou de estabelecer essa discriminação quando se trata de segurança pública, polícia, atividade, demanda vigor físico. Outra discriminação ao princípio, eu diria outra exceção ao princípio da impessoalidade, portanto, que exorbita a isonomia, que afasta, em regra, a isonomia, eu diria excepcionalmente que afasta a isonomia, o tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações. Nós temos o Estatuto da ME e da EPP. É a Lei Complementar número 123, artigo 42. Anota aí, artigo 42 da Lei Complementar 123 de 2005, Estatuto da ME e da EPP. Fora previsto lá uma discriminação, eu diria um privilégio, um tratamento diferenciado para MEs e empresas públicas. Eu diria, desculpa, MEs e empresas de pequeno porte, eu falando em empresas públicas. Empresas de pequeno porte, EPP, ME, EPP. Empresas de pequeno porte, ME. O texto constitucional tratou de dizer que essas empresas, a ME e a EPP, deveriam ser tratadas de forma diferenciada pelo Estado, e assim foi feito, regulamentado pelo artigo 42 da Lei Complementar de número 123 de 2004. Vejam, 2005, perdão. Vejam, esse tratamento diferenciado, só para que não fique no vácuo, permite que a EPP ou a ME comprovem a regularidade fiscal, não no momento da habilitação, mas sim no momento da assinatura do contrato administrativo. Portanto, se ela, a empresa, estiver irregular com o fisco, devendo impostos, tributos, ela comprova que está devendo, apresenta a certidão positiva de dívidas fiscais, e aí o poder público vai dizer, olha, você tem a tolerância de até a data da assinatura do contrato para apresentar essa regularidade fiscal, você não vai ser inabilitada, você vai continuar no certame. Então essa é uma discriminação permitida por lei também. Então, em regra, os atos são impessoais, os particulares no gozo, enfim, os particulares não serão discriminados, portanto essa é a segunda acepção do princípio da impessoalidade. Nós temos o princípio da moralidade administrativa. Moralidade administrativa é honestidade, probidade, não corrupção. Portanto, o princípio da moralidade administrativa significa dizer,
o bom trato com o dinheiro público, com a coisa pública, e não confundir. Não existe nada, não existe nenhuma correlação entre moralidade administrativa com moralidade social. O que o servidor público, o que o agente público faz fora das portas da administração pública, dali para fora, é problema dele. Se de repente não lesionar a moral, o pundonor da repartição, ele faça o que ele quiser da vida dele. A moralidade social não importa para a administração pública. Já a moralidade administrativa, o bom trato com a coisa pública, o respeito ao dinheiro público, ao patrimônio público, é não promover atos de improbidade, não promover corrupção, não promover atos que causem lesão aos cofres públicos, enriquecimento ilícito, ou seja, moralidade administrativa implica o bom trato com a coisa pública. O princípio da publicidade é de extrema importância em regra. Em regra, o princípio da publicidade determina a publicização, a divulgação, a ampla divulgação dos atos promovidos pela administração pública. Editais, contratos, processos administrativos serão, em regra, publicados, salvo, e o sigilo pode ser decretado excepcionalmente se estiver em risco a soberania nacional ou a intimidade das pessoas. E aí vem a própria lei da transparência. A lei da transparência trata de estabelecer, a lei 10.527, repito, a lei 10.527 tratou de estabelecer a possibilidade de sigilo, reservado, secreto, ultra secreto. Repito, reservado, secreto, ultra secreto. E aí, essa classificação vai depender do prazo da sigilosidade. Repito, lei 10.527. Anota aí no teu vademecum. Show de bola? Por fim, o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência foi previsto, eu diria, foi inserido no texto constitucional só em 98. Peraí, André, quer dizer que no texto de 88 só existiam 4 princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade? A resposta é sim. Então os atos não precisavam ser eficientes. Calma, não é isso. Os atos sim precisavam ser eficientes, porém, o texto constitucional foi alterado em 98 e o legislador constituinte disse assim: precisamos deixar claro que o serviço público, o ato administrativo, deve buscar a eficiência. O poder público, a administração pública deve ser eficiente quando da prática de atos, implicando efetividade, planejamento e alcançar o resultado, implicando economia, economicidade, gastar pouco, implicar eficácia, satisfazer as necessidades da coletividade, economicidade, efetividade, eficácia. Esses subprincípios, inclusive, foram previstos em normas ordinárias, eu diria, em normas infraconstitucionais, como, por exemplo, a lei de licitações, a nova lei de licitações, lá no artigo 5º, previu o princípio da economicidade, como um subprincípio da eficiência. E diz, inclusive, que a licitação deve ser eficiente e estabelece a economicidade como um princípio que deriva da eficiência. Portanto, a emenda 19, repito, a emenda constitucional 19 de 98, repito, a emenda constitucional 19 de 98, inseriu na Constituição de 88 o princípio da eficiência. Show de bola, tranquilão, sossegado na medida, muito bem. Esses foram os princípios do artigo 37, caput da Constituição Federal. Mas existem outros princípios que eu quero que você tome nota. Anota aí o princípio do concurso público, artigo 37, inciso 2. Provimento de cargo ou emprego público decorrerá de concurso público, de provas ou provas e títulos. Em regra, o provimento de cargo ou emprego decorrerá de concurso público, de provas ou provas e títulos. Anota também o princípio das licitações. Peraí, André, licitação é um procedimento. O Supremo Tribunal Federal entende que a licitação é algo principiológico. Principiológico. Tá? Vejam. A administração pública, antes de suas contratações, deve promover uma ampla disputa. Em regra, princípio, uma ampla disputa, garantindo isonomia, buscando a contratação da proposta mais vantajosa para a administração,
afastando o sobrepreço, superfaturamento e buscando o desenvolvimento nacional sustentável. Amiguinhos, prestem bem atenção. Outro princípio previsto no texto constitucional, o contraditório e ampla defesa. Tá? Licitações, artigo 37, inciso 21, repito, artigo 37, inciso 21, marca aí. Contraditório e ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Repito, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Vejam, em processo administrativo, será em regra promovido o contraditório. A parte interessada será ouvida. Mas, André, existem exceções? Existem. Como, por exemplo, registro de ato de pessoal no Tribunal de Contas, repito, procedimento administrativo de registro de ato de pessoal, nomeação, reforma ou aposentação. Quando o procedimento resulta em ilegalidade, né, o Tribunal de Contas nega o registro de ato de pessoal, conforme previsto no artigo 71, ele não precisa dar o contraditório. Fora dito, inclusive, por súmula. Então, procedimento administrativo de registro de ato de pessoal, aposentadoria, nomeação, aposentação, aposentadoria, nomeação e reforma, não prescindem de contraditório e ampla defesa. Porque, em verdade, o Tribunal de Contas vai devolver o procedimento para o ente público e o ente público se vire para promover o contraditório. Por fim, o devido processo legal, também previsto no texto constitucional, artigo 5º, inciso 54. Tomem nota desses artigos, marquem o vademécum de vocês, a legislação. É sempre importante ter a legislação marcadinha, né? Muito bem. O que é o devido processo legal? Se a lei estabelecer uma formalidade, uma certa formalidade, um certo procedimento formal, como por exemplo nas licitações, ao agente público fica a obrigação de respeitar essa formalidade. Mas, André, peraí, eu já vi em algum momento que vige no ordenamento jurídico administrativo o princípio do informalismo processual moderado. É verdade. Mas o que é isso, André, informalismo processual moderado? Se a lei não estabelecer uma formalidade rigorosa para determinado ato, uma forma rigorosa para determinado ato, esse ato, nos moldes do artigo 20 da Lei 9784/99, minimamente esse ato precisa ser escrito em língua portuguesa, vernáculo, tá? Com data, local e assinado por uma autoridade competente. Repito, forma escrita em língua portuguesa, vernáculo, assinado por uma autoridade competente, com data e local. Mas, se a lei estabelecer uma formalidade rigorosa, como nas licitações, publica-se o edital, faz preparatória, publica-se o edital, recebe as propostas, julga as propostas, habilita a proposta vencedora, abre prazo para recurso, depois homologa. Essas etapas foram previstas na Lei 14.133 de 2021. Tem que respeitar, sob pena de lesão ao princípio do devido processo legal. Show de bola? Aqui a gente encerra os princípios constitucionais, aqueles entendidos pela doutrina como explícitos. Na próxima aula nós vamos estudar os princípios implícitos, aqueles que estão abaixo da Constituição, de forma objetiva, porque esses princípios estão vinculados a várias temáticas diferentes do direito administrativo, e daí nas aulas específicas a gente vai aprofundar esses princípios.